Você acompanha Jornal da Rede Alesp. 1h35, estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp, trazendo todas as informações do combate ao coronavírus aqui no nosso estado. E seguimos, claro, com mais informações, entrevistas e detalhes nesta cobertura desta terça-feira, dia 5 de maio. Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar agora com o advogado Leonardo Navarro. Ele é especializado em direito à saúde e vai falar sobre os planos de saúde, as gestões financeiras e também contratual da saúde no país em tempos de pandemia por coronavírus. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos da TV Alesp, a todos da produção e a todos que estão nos acompanhando nesta terça-feira. Legal, muito obrigado pela gentileza em atender a nossa equipe. Eu gostaria de começar esse bate-papo, doutor, justamente perguntando sobre os planos de saúde, muitas dificuldades nesse momento de pandemia por coronavírus. Eu pergunto ao senhor se os planos de saúde têm que atender os inadimplentes durante a pandemia ou não. Na verdade, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela recomendou que os planos de saúde tivessem algumas posturas. Dentre elas não reajuste pelo prazo de 90 dias e recomendou também que não ocorra nenhum tipo de restrição para aquela pessoa ou para aquela empresa, né, no caso dos planos empresariais, sofram qualquer tipo de restrição com relação ao atendimento ou cancelamento de contrato. Mas isso é apenas uma recomendação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a nossa ANS, né? Mas que os planos de saúde podem ou não seguir. Então, nós já tivemos alguns casos, já ficamos sabendo de algumas notificações com relação à rescisão, mas realmente, como é um contrato, as operadoras vão precisar direcionar aí da melhor forma possível, e se quiserem rescindir contratos, elas terão que seguir a lei de planos de saúde, né, e cumprir os prazos para que essa rescisão ocorra. Não é a recomendação, não é o esperado, mas realmente as operadoras de saúde vão optar em cancelar ou fazer qualquer tipo de restrição com relação aos seus segurados. Não é a recomendação, espero que os planos de saúde, as operadoras, realmente sejam um pouco mais atentas com relação a essas necessidades que toda a população vem enfrentando e com relação à queda de rendimento de muita gente, de muitas empresas. Agora, existem algumas particularidades, em razão, naturalmente, da pandemia, que não estavam previstas nos contratos firmados entre as operadoras, entre os planos de saúde e os seus clientes. Em razão desta situação de emergência, de calamidade pública, alguns clientes acabam acionando os planos de saúde, precisando realizar exames específicos, exames que não estavam contemplados naqueles contratos. E aí eu dou o exemplo do teste para detectar coronavírus. Nesses casos, como os planos de saúde têm se posicionado e a avaliação do senhor, isso pode gerar uma judicialização? Vamos lá. Bem objetivo, porque senão essa discussão pode adentrar horas e horas a fio, né? Mas de forma bem objetiva. Exames relativos ao coronavírus, a detecção, né, da contaminação para os segurados de plano de saúde. Os exames devem ser cobertos pelas operadoras. Não há discussão com relação a isso. Como também a internação e todo o tratamento decorrente dessa contaminação. As operadoras de saúde, elas assumem o risco de prestar o serviço de saúde e a partir do momento, então, que a população precisar e a demanda aumentar, elas vão ter que suportar, sim, não há outra opção. Exames, internação decorrente do coronavírus devem ser cobertos pelas operadoras, pelos planos de saúde, não há discussão. Operadoras que não agirem dessa forma, com certeza
nós teremos judicialização. Não há opção para o consumidor. Legal, obrigado, doutor, pela forma objetiva como o senhor respondeu. Agora, a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu adiar consultas, exames e internações mais urgentes. Pergunto para o senhor se os planos podem oferecer consultas online, a famosa telemedicina, que já vem sendo amplamente divulgado. Muitos já estão fazendo uso dessa tecnologia, né? Que avaliação o senhor faz desse cenário? Perfeito. Primeiro ponto, telemedicina, né? Vamos deixar isso bem claro. Telemedicina vinha sendo... Perdemos o contato com o doutor Leonardo Navarro. Daqui a pouco a gente retoma o contato com ele. Ele nos explicava sobre a situação dos planos de saúde em relação à pandemia do novo coronavírus. Enfim, informações importantes que todos têm dúvidas e, naturalmente, alguns planos de saúde têm negado algumas informações e também alguns tratamentos para os seus clientes e os seus segurados. Enfim, vamos ver se a gente consegue retomar o contato com o doutor Leonardo Navarro. Daqui a pouco, então, a gente volta a tratar desse assunto nesta terça-feira, dia 5 de maio. Agora são 13 horas com 42 minutos. Seguimos com informações aqui no Jornal da Rede Alesp, porque antes do início da pandemia do novo coronavírus, 70% das transações diárias eram realizadas com dinheiro vivo, portanto, com notas e moedas. Mas isso deve mudar. A tendência é que o dinheiro em espécie se torne coisa do passado. Além da comodidade das compras online, as pesquisas indicam que o novo coronavírus pode sobreviver até 24 horas no papel moeda, o que faz com que o consumidor prefira, claro, o uso do cartão de crédito ou do celular. Informação importante. Olha só, contato restabelecido com o Leonardo Navarro, o advogado especialista em direito à saúde. Ele falava sobre telemedicina, doutor. Gostaria que o senhor complementasse o seu raciocínio, por favor. Infelizmente. Brasil. E, ora, alguns planos, alguns conselhos, de profissões autorizavam, ora não. Mas era uma discussão já muito intensa, uma discussão muito presente, e agora, com a pandemia, precisou ser regulamentada. Então, no primeiro momento, o Conselho Federal de Medicina regulamentou, o Ministério da Saúde criou algumas regras e, por fim, uma lei federal em caráter de urgência foi editada, possibilitando, assim, que ocorresse a telemedicina, que nada mais é, vamos deixar isso muito claro, muito importante, a telemedicina nada mais é do que medicina, ela é um ato médico. Então, é possível, sim, realizar hoje consultas à distância, é possível que médicos interajam por aplicativos ou por plataformas específicas e é possível, sim, que pacientes se consultem com as mais diversas especialidades e vamos deixar muito claro, pela lei, apenas médicos hoje podem realizar a telemedicina, é o que está na lei, não adianta a gente discutir, mas foi um avanço tremendo para este momento. O que é muito triste é que essa lei ela veio com, eu costumo falar, com um dispositivo de autodestruição. No momento que o Ministério da Saúde declarar o final desse estado de emergência, essa lei vai perder a sua vigência, vai perder a sua eficácia. Então, é uma experiência que vem sendo utilizada, muito boa, muito produtiva, mas que precisará ser revista após a pandemia, mas é uma das coisas mais importantes que ocorreu para a saúde neste momento de pandemia. Tá? Com relação à primeira parte do seu questionamento, que diz respeito aos procedimentos que foram cancelados, infelizmente, os consumidores, os usuários dos planos de saúde têm sofrido com isso mesmo. Alguns procedimentos eletivos, né, que são aqueles procedimentos não urgentes, foram adiados e aquelas consultas e alguns prazos para exames foram também prorrogados. É uma adaptação que o consumidor precisa passar, mas existindo algum prejuízo,
ele deve contatar a ouvidoria do plano de saúde e tentar resolver isso com muita urgência. Lógico que os tratamentos oncológicos estão resguardados, continuidade normal do atendimento, aqueles tratamentos que decorrem de uma cirurgia, que são os tratamentos continuados, também não podem esperar, bem como cirurgias que o médico ateste efetivamente a necessidade que ela se realize naquele momento, sob pena de um prejuízo maior para o seu paciente. Então, o que nós podemos destacar é que planos de saúde e consumidores estão precisando sim aí se adaptar a uma nova realidade que esperamos seja temporária. Falando em adaptação, muitos pacientes, clientes, têm dúvidas em relação a como os planos de saúde devem proceder em relação aos medicamentos para tratamento da Covid-19. Já existe um regramento neste sentido, doutor? Os planos, as operadoras são obrigadas a arcar com os custos dos medicamentos para tratamento da Covid-19, uma vez que a pessoa tenha sido infectada? Vamos lá. Não há mudança com relação à regra de fornecimento do medicamento. Então, vamos lá. Existindo a necessidade de ministrar este medicamento em ambiente hospitalar e sob supervisão, esse custo do medicamento deve ser arcado pelo plano de saúde, é um custo que faz parte, integra o tratamento para aqueles que estão contaminados pela Covid. Agora, se for um tratamento que a pessoa vai fazer em casa, por um comprimido, né, não vamos falar nome para que não se propague falsas informações, mas se for um comprimido que a pessoa possa comprar na rede, que não seja de alto custo e que ela possa tomar tranquilamente, sem a necessidade de acompanhamento médico ou de administração sob supervisão, aí o custo fica para o segurado. Mas tudo aquilo que estiver acontecendo em ambiente hospitalar, as operadoras devem sim arcar com todo o custo e devem sim arcar com todo o tratamento para a Covid-19. Doutor, como a pessoa que tem um familiar que venha a falecer por conta da Covid-19 pode ter certeza da causa da morte durante essa pandemia? Pelo menos o que Nossa, a gente... essa é uma situação complicada, porque parece que nem todas as mortes com sintomas parecidos com a Covid-19 estão sendo certificadas como Covid-19. O familiar pode exigir por parte do plano de saúde, do hospital, daquela rede, um exame específico para identificar a doença? Pode, deve e é direito, né? Vamos deixar isso bem claro. Nenhum médico, e aí vamos falar um pouquinho de ato médico, né? O atestado de óbito, ele é um ato médico, né? Então, nenhum médico pode atestar uma causa-morte que não seja efetivamente aquela que a pessoa teve. Então, se existe alguma dúvida com relação àquela causa-morte, o médico pode sim, por exemplo, declarar que a pessoa faleceu com sintomas aguardando o resultado do teste laboratorial efetivo. Mas não atestar ou atestar de forma falsa, isso pode desencadear um processo ético-disciplinar contra o médico. E a família tem sim direito de ter um atestado médico, como o próprio nome diz, que ateste efetivamente qual a causa-morte daquela pessoa. Então, os médicos precisam agir com muita atenção, com muita cautela, porque eles podem sofrer procedimentos éticos disciplinares se não tomarem as cautelas necessárias no momento de se atestar a morte de determinada pessoa. É muito sério e é lógico, além de todo o drama que as pessoas estão enfrentando, enfrentar mais essa dúvida não seria justo com o cidadão que já vem aí com muita limitação no seu dia a dia, com muita dúvida com relação à saúde. Não seria justo ter a morte de um ente sem saber do que foi. Seria um dos maiores absurdos a ser enfrentados aí nessa pandemia.
Certamente. Entrevista muito esclarecedora. Quero agradecer demais ao doutor Leonardo Navarro, advogado especialista em direito à saúde. Muito obrigado por sua participação, doutor, aqui no Jornal da Rede Alesp. Volte mais vezes. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço sempre, fico à disposição da Rede Alesp sempre que for necessário. E um abraço a todos os nossos ouvintes e telespectadores. 1h com 50 minutos, girando os destaques, girando as informações. Durante uma interrupção nessa entrevista com o Dr. Leonardo, eu comecei a ler uma notícia sobre a diminuição do uso do dinheiro em espécie em razão da pandemia. E aí eu quero justificar porque alguns consultores financeiros disseram que a pandemia também serviu para ressaltar a comodidade e a segurança do dinheiro eletrônico. Inclusive, nos hábitos de consumo em diferentes segmentos, o mundo não será o mesmo após a Covid-19, disseram os especialistas. Mais notícias e informações. As praças de pedágio começam a adotar máquinas de cartões de crédito para realizar o pagamento e evitar o contágio do novo coronavírus. A partir de uma tecnologia específica, 11 praças de pedágio de São Paulo começam a oferecer ao motorista este meio de pagamento. Em um primeiro momento, são 7 praças no sistema Anchieta e Imigrantes e 4 nas rodovias do sistema Ayrton Senna e Carvalho Pinto. A máquina é um equipamento que fica na cabine para que o motorista se aproxime com o cartão ao visor, celular ou relógio inteligente para fazer o pagamento. O sistema, que começou a ser implantado na quinta-feira, protege o trabalhador da cabine e os motoristas, ao evitar o contato. De acordo com o gerente de atendimento ao usuário da Ecovias, a concessionária está com diversas frentes para evitar o contágio do coronavírus, desde a disponibilização de itens importantes como álcool em gel e máscaras, até essa oportunidade de se garantir o mínimo de contato com a tecnologia. Segundo Ferreira, passam pelas rodovias do sistema Anchieta e Imigrantes 10 mil veículos comerciais durante a semana. Entretanto, o executivo explica que, nesse momento, a concessionária não incentiva o trânsito na rodovia. Ele explica que, inclusive, há painéis com informações para desestimular os veículos de irem à Baixada Santista. Jornal da Rede Alesp. 1h com 53 minutos, continuamos aqui o Jornal da Rede Alesp com uma nova entrevista. Vamos conversar com o advogado Bruno Talpai. Ele vai falar sobre a crise política no país em meio à pandemia do novo coronavírus. Doutor, muito obrigado pela sua gentileza em atender a nossa equipe. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui para compartilhar com vocês, um momento bastante delicado, espero poder contribuir. Legal. Doutor, o senhor é cientista político e naturalmente consegue analisar essa pandemia não somente pela ótica dos problemas que envolvem a saúde pública, mas também os impactos na classe política. E eu justamente quero saber do senhor, na sua avaliação, a pandemia influencia o quanto na participação entre os poderes legislativos, no executivo e também no judiciário neste momento? Bom, o primeiro ponto a destacar é que essa é uma crise política, econômica e social com um impacto tanto orçamentário como político no país. É interessante notar a participação do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, levando em consideração que a Constituição, no seu artigo 1º, elenca que deve existir uma harmonia entre os poderes. Eles devem cooperar para que a finalidade essencial da política e a prestação dos serviços públicos sejam atingidas. O que me causa bastante desconforto nesse atual momento é que se percebe que o Poder Executivo, federal, no caso, a partir de suas manifestações, gera um mal-estar perante ao Poder Legislativo por não consultar ou tomar medidas contrapostas e o Poder Judiciário também influi perante as suas decisões em inúmeros momentos
de como os estados e municípios deverão enfrentar a crise. Então, nós temos, por um lado, o Poder Legislativo, na sua competência constitucional para realizar a criação de leis, por exemplo. Percebe-se que o Poder Legislativo foi bastante ativo, seja ele no Senado, seja ele na Câmara dos Deputados, com proposituras de projetos de lei que tratam, por exemplo, sobre contratos administrativos, questões de locação, questão de deslocamento, questões de direitos do consumidor, que são importantes à população em geral num momento de instabilidade política. Por outro lado, nós temos também o Poder Judiciário, que recebeu inúmeras demandas em relação à aplicação tanto da questão orçamentária, como também de decisões sobre a questão primordial da autonomia dos estados e dos municípios no combate à presente crise. O que se existe no Brasil, ou se existia até antes dessa recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, é uma centralização, basicamente, dos recursos públicos com a administração. Então, se em um determinado ponto a administração federal ela se entoa a fazer uma manifestação completamente, um sentido completamente diferente do que os estados estavam adotando, o Poder Judiciário, em alguns momentos, tratou sobre esse assunto. E é importante destacar isso, que se percebe a atuação coerente do Judiciário no momento de crise e do Legislativo. Para trazer para o plano concreto, eu tenho, por exemplo, a DPF 568, que o ministro Alexandre de Moraes ele determinou a destinação imediata de 32 milhões de reais para o Acre no custeio de prevenção da contenção do Covid-19. Uma outra ação, o Alexandre de Moraes suspendeu o pagamento das parcelas da dívida do Estado de São Paulo por 180 dias, para que o Estado de São Paulo pudesse aplicar a parte orçamentária para mitigar os efeitos da pandemia. Nós temos também a relação que assegurou aos governos estaduais, distrital e municipal, no exercício por óbvio das suas atribuições constitucionais, a competência de manutenção de medidas restritivas, ou seja, dentro da competência do município, do interesse municipal e dos estados, houve a decisão do ministro Alexandre de Moraes na DPF 672, concedendo maior autonomia para os estados nesse momento de crise. Até porque os estados, eles compreendem, eles melhoram a situação no seu plano estadual. Isso mostrou uma percepção de atuação do Poder Judiciário em relação à descentralização e empoderamento dos estados e do Distrito Federal e do município nessa atuação política. Então, o que se percebe é um conflito a todo momento por parte do Poder Executivo Federal, que, ao meu ver, atenta contra a Constituição no momento em que agride o federalismo de cooperação, ou seja, no momento em que se deveria existir uma cooperação com os estados e com os municípios para concretizar um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, que é a federação, o federalismo de cooperação, percebe-se uma dissonância nos entendimentos. E isso gera uma crise institucional e política muito forte. Você percebe hoje, falando de um ponto de vista sociológico, um racha muito grande entre a sociedade, com a polarização entre os que aceitam a medida e os que não aceitam, desconsiderando todas as medidas e recomendações de autoridades de saúde por uma questão política. Então, se percebe que há aqui um conflito tanto social, um conflito político e, consequentemente, um conflito econômico. E, dentro desse aspecto, a administração pública ela deve trabalhar para conter isso e o judiciário, o poder legislativo estão atuando para tratar de forma positiva mitigar esses efeitos. Os embates entre os poderes, eles são comuns ou até constantes. Mas o senhor não acha que falta um exercício, digamos, de flexibilização das posturas desses poderes para que todos caminhem para o mesmo lado, sobretudo neste contexto de pandemia? E eu não sei se eu colocaria somente o Poder Executivo nessa classificação de um poder que esteja irredutível em relação às suas posturas. Você não acha que todos deveriam remar em uma mesma direção? Não falta
essa unidade? O senhor não avalia dessa forma? Com certeza. Mais uma vez, a harmonia na relação institucional ela é essencial. E o Brasil está perdendo uma chance histórica de ter esse funcionamento e a possibilidade dos três poderes atuarem em conjunto, de forma uniforme, atuando para combater essa pandemia. Seria um momento histórico para o país. Imagina, vamos fazer um exercício mental. Vamos imaginar que todos os poderes se engajam para combater de forma harmônica essa crise. Todos os outros problemas seriam um bom precedente. Por óbvio que esse diálogo institucional que nós tratamos, ele é algo que ainda é pouco adotado no Brasil, que poderia também ser adotado nas soluções de conflitos. O diálogo institucional, por exemplo, ele consiste quando há uma omissão ou violação de direitos, por exemplo, o Poder Judiciário, por meio de suas decisões, convoca o Legislativo para tomar as medidas e também o Poder Executivo na execução com políticas públicas. Então, de fato, seria muito mais interessante entre os poderes terem essa harmonia. Por óbvio que há exceções e que alguns poderes, em alguns determinados momentos, podem, nessa briga, nesse cabo, ter essa tendência a extrapolar, mas isso também é normal, mas nesse determinado momento, eu acredito que o Poder Legislativo, o Judiciário também está tendo boas medidas, e você pega, por exemplo, no âmbito estadual, no Poder Executivo estadual, os governadores têm tomado as medidas, e aí valendo-se mais uma vez do entendimento do Supremo Tribunal Federal, para conter essa crise com a restrição. Um exemplo claro é o lockdown que estão fazendo, vão propor aqui em São Paulo o fechamento de vias. Então, são medidas que precisam ser transpostas do plano do conflito institucional para a prática, senão nós não vamos conseguir superar essa crise tão rapidamente. Então, esse é um ponto bastante importante. E o que se percebe também, um outro ponto que vale destacar, é o papel do serviço público nesse tempo de crise. Então, muitos criticam a participação do papel nos serviços públicos essenciais, mas hoje se percebe a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas, a necessidade dos serviços básicos essenciais prestados pelo Estado, como, por exemplo, o SUS, que tem se mostrado resistente a todos esses problemas. O conflito, por natureza, a política sempre existirá esse conflito de interesses, mas num momento ímpar, como nós estamos vivendo, seria extraordinário para o país tomar as medidas em conjunto com os poderes, fortalecer o sistema federalista, fortalecer a cooperação entre os poderes. Então, o Brasil, pelo menos ao meu ver, perde uma chance histórica sem precedentes de tomar medidas e impulsionar o Brasil para mitigar os efeitos políticos, econômicos e sociais dessa crise. É verdade, professor. E talvez um exemplo da falta de harmonia seja o fato de que o governo federal, o Poder Executivo Federal, tem sofrido sucessivas derrotas, especialmente no Legislativo, uma vez que algumas medidas provisórias acabam não sendo validadas pelo Poder Legislativo Federal e acabam perdendo a validade. É importante lembrar ao nosso público que, geralmente, quando uma medida provisória é editada, ela tem efeito imediato de lei, mas precisa, após 3 meses, da validação do Legislativo para permanecer em vigor. Talvez a maneira mais simpática, para não dizer outra coisa, seja sempre um projeto de lei que você envolve o Poder Legislativo. Por isso também que algumas medidas provisórias que são decididas na caneta acabam não sendo renovadas pelo Legislativo. O senhor entende que esse pode ser um exemplo, talvez, dessa falta de harmonia nesse atual cenário? Olha, quando nós falamos em medida provisória, nós temos que lembrar que o artigo 62 da Constituição, ele trata que há necessidade de relevância e urgência e também imputa algumas matérias, no caso, lei complementar, que não podem ser discutidas por medida provisória.
A grande crítica, e é normal acontecer críticas em relação às medidas provisórias, porque ela está sujeita em decorrência do princípio dos freios e contrapesos na República, de controle tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo. Duas medidas provisórias que trataram sobre essas questões que foram alvos de reexame pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, por exemplo, a medida provisória 927 e 928. Algumas medidas, como, por exemplo, a disponibilização de acessos que deveriam ser concedidas na Lei de Acesso à Informação, essa é uma matéria que se trata de lei complementar. Então, a grande crítica é a utilização de medidas provisórias que tratam sobre matérias com vedação constitucional como de lei complementar. Então, esse é um ponto, e também por atingir a esfera do próprio legislativo. Por óbvio que, numa medida como essa, e eu ressalto mais uma vez um instituto que é pouco utilizado no Brasil, é o diálogo institucional. Se nós precisamos dar eficácia a uma medida política para ontem, porque é uma crise sem precedentes no país e talvez uma grande crise no mundo, por que não se reunir com os líderes das bancadas, os líderes do parlamento, também se reunir com o Supremo Tribunal Federal e formular em conjunto essa medida provisória? Você tem um avanço do ponto de vista de diálogo com os poderes, vai ter também um avanço em relação ao Poder Legislativo não rejeitar a sua medida provisória, ou seja, o Poder Legislativo irá convertê-lo em lei, né? O projeto seria o projeto de lei quando tramita, e os óbices e os questionamentos ao Poder Judiciário também seriam reduzidos. Então, poderia ser uma maneira de concretizar um princípio clássico do direito brasileiro, que é a eficiência administrativa. Então, a forma que tem sido feito de não diálogo e a política do inimigo, isso do ponto de vista sociológico, num momento como esse de crise, ele banaliza as instituições, ele banaliza a política, quando num momento em que o homem, por ser um animal político por natureza, deveria se comunicar sobre essas questões. E aí cabe a clássica lição de Aristóteles de que o homem é um animal político, e é de fato um animal político. Então, nós precisamos, do ponto de vista coletivo, deixando de lado o conceito de sociedade individualista, do ponto de vista coletivo, formar uma unidade de entendimento para superar essa crise. E, no meu entender, esse foi o maior problema que os poderes pecaram. Precisa conversar, precisa dialogar. A política do distanciamento e do embate no momento de crise, ela econômica, social e política, ela só vai piorar as coisas. Então, esse é um ponto que poderia ser tratado. O controle, mais uma vez, de medida provisória, tanto pelo Poder Legislativo como o Poder Executivo, ele diz respeito ao sistema de freios e contrapesos da República Federativa do Brasil. Legal, importantes reflexões trazidas pelo Dr. Bruno Taupay, advogado, fazendo uma análise aí dessa crise política em que passamos em meio à pandemia do coronavírus. Doutor, muito obrigado por sua participação. Volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp e uma boa tarde para o senhor. Eu agradeço o convite, agradeço os ouvintes, espero poder ter contribuído para a elucidação de algumas dúvidas nesse momento. Cuidem-se, fiquem em casa, respeitem, utilizem as máscaras, inclusive com o decreto aqui do Estado de São Paulo, do governador, e juntos nós podemos superar essa crise. Muito obrigado e até uma próxima. Conversamos com o advogado Bruno Taupay, importante, inclusive ele compartilhando dicas que todos os dias nós passamos para vocês. Muito legal, viu? 2h09, seguimos com notícias. Olha só, os usineiros que produzem etanol da cana-de-açúcar pediram ao governo que aumente impostos ou a contribuição de intervenção de domínio econômico sobre a gasolina. O motivo, segundo a categoria, é porque o álcool perdeu competitividade e as vendas caíram 50%, com a redução drástica do barril de petróleo e, consequentemente, de seus derivados.
A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes e os sindicatos do setor de revenda enviaram um ofício ao presidente Jair Bolsonaro e aos ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e da Economia, Paulo Guedes, para solicitar que o governo não atenda ao pedido do setor sucroenergético. De acordo com a FE Combustíveis, o barril de petróleo caiu muito de preço e hoje custa 1/3 do barril de etanol, com o mesmo volume de 159 litros. E com isso, de acordo com a entidade, só abastece com álcool quem prefere produto mais ecológico, porque não estaria competitivo. Segundo a proposta, o governo federal poderia tirar o PIS/COFINS e os governadores poderiam dar desconto de ICMS. O etanol tem quase R$1 de impostos. São 60 centavos de ICMS e 24 centavos de PIS/COFINS. Jornal da Rede Alesp. 2h11, girando a equipe de jornalistas aqui da Rede Alesp. Chamamos agora a minha amiga Amanda Nascimento, que vai trazer informações, notícias e destaques do coronavírus. Amanda, seja muito bem-vinda e me diga, que notícia você traz para a gente? Olá, Daniel, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela Rede Alesp. Hoje eu vou trazer duas notícias, Daniel, dois pronunciamentos importantes que foram feitos pelo governo do estado na coletiva de imprensa de ontem, tá? Então, para começar, vamos falar sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção. A partir da próxima quinta-feira, dia 7 de maio, todas as pessoas que circularem pela cidade de São Paulo deverão utilizar a proteção facial. Então, se você precisa sair por algum motivo, vai no mercado, na farmácia, ou é um profissional que exerce um serviço essencial, deve utilizar a máscara de proteção. Acho que vale lembrar, Daniel, que antes essa obrigatoriedade ela estava restrita às pessoas que utilizavam os transportes públicos e particulares. Então, para as pessoas que andavam de trem, metrô, táxi e carros por aplicativo. Agora não. Essa nova determinação obriga que todas as pessoas que circulem pelo estado utilizem a máscara de proteção. Essa é mais uma medida adotada pelo governo do estado no enfrentamento à Covid-19. Acho que vale ressaltar também, Daniel, que aqui na Rede Alesp nós temos falado e alertado algumas vezes sobre a facilidade de transmissão do novo coronavírus. E é por isso que a máscara é tão necessária, porque ela protege as pessoas de gotículas de saliva, de espirro. Então, acaba diminuindo, é uma forma de tentar diminuir a circulação do novo coronavírus aqui no estado de São Paulo. Então, para que as pessoas fiquem atentas, se precisarem sair de casa, utilizem a máscara, mas é claro que o nosso apelo continua sendo para as pessoas que podem se manter no isolamento social, ficar em casa, porque isso também é mais uma forma de ajudar a não propagar ainda mais o coronavírus. Bom, eu tenho também uma outra questão sobre essa obrigatoriedade da máscara, que tem sido uma preocupação não só aqui no estado de São Paulo. A gente sabe, claro, que é uma pandemia que atinge muitos países, mas falando especificamente aqui do Brasil, na Câmara dos Deputados, tem alguns projetos que estão tramitando com essa mesma finalidade, Daniel, com essa finalidade de que as pessoas sejam obrigadas a utilizar máscara, mas, claro, sempre pensando na saúde pública, pensando em preservar vidas, né, que é o mais importante nesse momento. Daniel, posso dar uma outra notícia também, um outro anúncio que foi feito pelo governador? Antes de você seguir com a segunda parte da notícia, eu gostaria só de perguntar e deixar claro para o nosso público como será feita a fiscalização das pessoas que não utilizarem as máscaras a partir do dia 7, quinta-feira, depois de amanhã. Perfeito. Bom, Daniel, a gente sabe que essa determinação vale para o estado de São Paulo, né, já que é uma determinação feita pelo governador João Dória, mas a fiscalização, assim como a aplicação de penalidades para quem desobedecer essa medida de saúde pública, vai ficar a cargo das prefeituras. Então, são as prefeituras que vão ficar responsáveis por fiscalizar, por aí
tentar ajudar a conscientizar a população do quanto essa medida é necessária, principalmente, né, que a gente está aí nessa preocupação, muitas pessoas infectadas, precisando de leitos. Então, essa fiscalização, Daniel, que você ressaltou, vai ser feita por meio das prefeituras. Então, é uma determinação geral, né, para o estado todo, e aí os detalhes ficam com as prefeituras. O chefe do Executivo Municipal, Bruno Covas, chegou a mencionar como ele vai fazer essa fiscalização e se porventura vai haver aplicação de multas para quem não respeitar ou, na verdade, o objetivo é somente uma advertência para as pessoas que não respeitarem. Já há alguma informação ou os munícipes precisam aguardar a publicação de alguma normativa no Diário Oficial do município? Já há essa informação? Bom, Daniel, como eu citei aqui para você, esse decreto vai ser publicado na quinta-feira, né, no dia 7 de maio. Claro que já foi feito um anúncio na coletiva de imprensa, mas o decreto sai na quinta-feira. Quanto à aplicação de multas, isso ainda não foi informado, mas a gente sabe, né, que, por exemplo, vou até relatar aqui, Daniel, uma situação que eu vivenciei ontem. Eu estava num ônibus, né, ontem eu estive aí na Rede Alesp, voltei, e uma moça tentou entrar no ônibus e não estava com máscara, e o motorista negou. Então, os motoristas podem negar se a pessoa não estiver utilizando a máscara. E, por enquanto, a respeito de multas, nós ainda não temos essas informações. Como o decreto deve sair agora, na quinta-feira, muito provavelmente essas informações deverão ser atualizadas, claro que a população vai ser informada. E nessa coletiva, né, que aconteceu ontem com a participação do prefeito Bruno Covas e também do governador João Dória, eles falaram dessa questão de alertar verbalmente, né, para que as pessoas realmente entendam que é uma ordem, mas que é sempre visando a saúde, né, neste momento, algo muito importante. Sem dúvida, e acho que as pessoas que nos acompanham pela internet e também pela sua operadora de TV por assinatura, elas precisam também se atentar que é preciso ficar ligado nos comunicados das administrações municipais, as prefeituras e secretarias de saúde, para saber qual vai ser o posicionamento da sua cidade em relação ao uso de máscaras. Se a advertência será verbal, como bem lembrou a Amanda, ou se vai haver a aplicação de multas e sanções financeiras. Amanda, por gentileza, você tem uma outra notícia, uma outra informação para compartilhar com a gente? Fique à vontade. Isso mesmo, Daniel. Essa informação já é mais voltada aqui à cidade de São Paulo, tá? Bom, durante a coletiva de imprensa ontem, né, foram anunciados 300 milhões de reais que serão investidos no enfrentamento ao Covid-19 aqui na cidade de São Paulo. Esses recursos são frutos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental. Antes, esses recursos eram direcionados para infraestrutura e para saneamento. Agora, esses recursos vão ser utilizados para ajudar a cidade de São Paulo diante dessa pandemia e também, Daniel, para evitar o colapso na saúde, né? A questão dos hospitais e dos leitos de UTI tem sido uma grande preocupação aqui na cidade de São Paulo. Então, a partir de agora, a cidade vai poder contar com esse auxílio, tá? Então, vale ressaltar que também o prefeito Bruno Covas reforçou ontem na coletiva. Esses 300 milhões de reais, né, que são frutos de arrecadações de 2020 e também de anos anteriores, agora vão passar a ser utilizados como uma ajuda, né, diante de toda essa situação, mas isso não vai causar nenhum tipo de prejuízo a outros projetos e outras obras, tá? Apesar desse dinheiro estar sendo transferido, é um momento de extrema necessidade, as outras funções, como saneamento e infraestrutura, não vão ser prejudicadas, o que é bastante relevante. É claro que a cidade precisa de dinheiro para contribuir com a saúde e com demais ações do enfrentamento à Covid-19, mas também saber que esse outro lado não vai ser prejudicado. E aí, Daniel, eu vou aproveitar e citar algo que foi falado na coletiva de hoje, né, pelos membros
do setor de contingência da Covid-19. Eles citaram, né, que a tentativa é para que realmente os hospitais possam dar conta de atender e de auxiliar as pessoas que acabam contraindo a Covid-19, que precisam de internação e até mesmo nos casos mais graves de ventilação mecânica. Então, essa medida, né, que foi anunciada ontem aqui na cidade de São Paulo é bastante relevante, porque a gente tem visto um esforço para que as pessoas consigam realmente ser atendidas para salvar vidas, né? Nós temos também os hospitais de campanha que têm ajudado bastante aqui na cidade de São Paulo. Nós temos 3 hospitais de campanha no AMB, no estádio do Pacaembu e também aí bem próximo da Assembleia Legislativa, no complexo do Ibirapuera. Então a gente percebe, né, Daniel, muitos esforços sendo feitos para combater esse vírus, mas também para tentar auxiliar as pessoas que, infelizmente, acabam sendo infectadas. Legal, importantes informações trazidas pela jornalista e repórter Amanda Nascimento sobre o combate ao coronavírus aqui no estado de São Paulo e também no município de São Paulo. Amanda, muito obrigado por sua participação. Volte mais vezes. Desejo que você fique bem e procure se cuidar. Muito obrigada, Daniel. Peço também aqui para os nossos telespectadores e ouvintes da Rede Alesp que sigam as orientações do governo estadual e das autoridades de saúde para que possamos enfrentar tudo isso de forma rápida e, claro, sempre um ajudando ao outro. Legal, maravilha. Amanda Nascimento, intervenção importante, trazendo informações relevantes para o público que acompanha o jornal da Rede Alesp em todo o estado de São Paulo e também em todo o Brasil, para você que nos acompanha pelo YouTube. Agora, 2h22, girando os destaques, girando as notícias. Jornal da Rede Alesp. A Prefeitura do município de Praia Grande anunciou ontem a liberação da prática de surf nas praias e também a abertura das igrejas e templos religiosos. A população deve seguir normas de higiene e evitar aglomerações para evitar o contágio da Covid-19. Para os surfistas, o horário de liberação é entre 5 e 8 da manhã e ele deve estar sozinho. Segundo a Prefeitura, as outras atividades nas praias, inclusive o comércio, continuam proibidas. Quanto às igrejas e templos, o município está seguindo as determinações do decreto federal publicado em 20 de março de 2020, que qualificou como essencial a atividade religiosa. Durante a pandemia, as reuniões devem ter no máximo 1h30 de duração e só podem funcionar às terças e domingos. Além disso, o local deve ter álcool em gel na entrada do ambiente e todo o espaço, incluindo as cadeiras, bancos, microfones e móveis, devem ser higienizados antes e depois do uso. A lotação máxima é de 30% da capacidade do local. Todos os frequentadores devem usar máscara de proteção e sentar com espaço de 2 assentos de distância em toda a sua volta. Duas horas com 23 minutos, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o fechamento do comércio não essencial na cidade de Jundiaí. Desde o dia 22 de abril, tinha sido autorizado o funcionamento dos escritórios de contabilidade, despachantes, corretores de imóveis, além das lojas de conveniência e sistema delivery. A decisão afirma que o município não pode se afastar das diretrizes estabelecidas pela União e pelo Estado de São Paulo para a proteção à saúde em decorrência da pandemia da Covid-19. Segundo o promotor de justiça Rafael de Oliveira Costa, o decreto que estava em vigor desestimula o isolamento social recomendado pelo Estado e aumenta a disseminação do vírus. Jorge Luiz Domingues, massagista do Flamengo há 40 anos, morreu ontem no Rio de Janeiro após sofrer uma parada cardíaca por complicações do coronavírus. O impacto pela morte do massagista não foi o único que abalou os bastidores do clube carioca, no objetivo de voltar aos treinamentos.
Ontem começaram a ser divulgados os resultados dos exames para a Covid-19 entre funcionários do Departamento de Futebol. E até o início da noite, segundo apurou o site Globo Esporte, 8 já tinham sido informados que testaram positivo. Os 8 funcionários do departamento afetados pelo coronavírus realizaram os testes na sexta-feira. Como a coleta dos jogadores aconteceu somente no dia seguinte, a expectativa é de que receberão o resultado ainda nesta terça-feira. Realizaram esta edição do Jornal da Rede Alesp comigo, Daniel Caniato, na sonoplastia Josiel Cândido e Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, Fabio Lautran. Diretor da Rede Alesp, Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV, Lilian Busato. Diretor de comunicação da Alesp, Matheus Pérez Granato. Chefe de redação, Rogério Pincelli. Editor responsável, Mauro Quadros Idoeta. Coordenador de programação, Alessandro Gomes. Supervisor de operações, Marcelo Ottoni Braga. Direção de imagens, Al Júnior. Web Imagens, Carolina Matias, Daniele Francischini, Bianca Webster, Diego Pedromilo, Matheus Gondares e Silas Ribeiro. Na produção e edição de texto, Fabiana Durbano, Márcio Pedroso, Márcia Flores, Mônica José, Eduardo Tedesco e Edenilson Silva. Quem apresentou essa edição foram os jornalistas Caterina Achuti e esse que vos fala, Daniel Caniato. O Jornal da Rede Alesp continua com você na luta contra o coronavírus. Não se esqueça, hein? Se você quiser dar sua opinião ou sugestão, liga pra gente ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11 984578129. Deixe a sua mensagem e lembre, é muito importante, hein? O isolamento social é fundamental para que a gente consiga vencer o coronavírus. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Pode ter certeza que a gente vai sair dessa. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Boa tarde. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o legislativo.